Existe uma diferença muito grande entre vender susto para alcançar engajamento e apontar os fatos como eles de fato são. Não precisa acreditar em nada do que eu vou noticiar nesse vídeo. Faz um Google aí por conta própria. Provavelmente em português você vai achar pouquíssimas fontes sobre essa informação que eu vou te passar hoje. Talvez você não saiba, mas a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Kristalina Georgieva, já falamos sobre ela aqui no canal, emitiu hoje um alerta sobre a vulnerabilidade crescente na economia global. Ela destacou que os maiores bancos centrais do planeta estão lutando contra uma inflação alta e que isso pode gerar sérios problemas para a economia global neste momento. Em resumo, meus amigos, o que ela quis dizer é que a economia global está por um fio e a qualquer momento ela pode cair. E somente os fortes e adaptáveis podem sobreviver a esse momento. As falas dela no dia de hoje levantam mais preocupações ainda acerca da quebra da economia, falência dos bancos e a chegada do temido Grande Reset. Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. A fala dessa senhora aí, que tem peso no cenário econômico, está apenas refletindo algo que nós estamos avisando há bastante tempo aqui no canal. Estão querendo resetar a economia por motivos obscuros e com desculpas esfarrapadas. E esse vídeo não visa colocar você em uma situação de pânico, mas sim de alerta e precaução para que você possa se prevenir dentro da medida do possível sobre este grande evento econômico que está se aproximando. E é necessário aprender a se adaptar. Independente do que você acredite ou não, é algo que está acontecendo, saiu aí do campo da teoria da conspiração e está se tornando uma realidade. Ainda essa semana nós fizemos um vídeo falando sobre o Grande Reset e um pequeno resumo de como sobreviver a isso. Eu deixei aí o link na descrição para que você possa assistir depois desse aqui, tá bom? Vai aparecer também aí no card, nos vídeos aí no final da tela para você clicar e assistir. Ali é um pequeno resumo do que você pode fazer para tentar sobreviver a essa mudança econômica que está chegando a galope. A Kristalina Georgieva ela afirmou que após as taxas de juros terem ficado baixas por um longo período de tempo, não há como elas subirem tão drasticamente sem que haja vulnerabilidades. Isso quer dizer que a economia global, falando aqui no português abrasileirado, está de botas na água. De acordo com ela, algo está para explodir. Essas foram as expressões que ela usou. A chefe do FMI alertou que uma economia global mais frágil vai trazer um crescimento mais lento e maior fragilidade financeira. Países como o Brasil, por exemplo, vão sofrer maus bocados. Por quê? Temos a nossa economia atrelada ao dólar, nós somos completamente dependentes do mercado externo, de investidores e por aí vai. E uma série de fatores dentro do Brasil impedem que esses investidores, façam investimentos aqui no Brasil. Às vezes de propósito. Há teorias da conspiração que falam de como eles estão de olho na nossa Amazônia e eles têm interesse que esse país aqui quebre mesmo e não se desenvolva para que eles possam usar os recursos da Amazônia, pagando preço de banana, quase de graça. Eu uso o termo teoria da conspiração porque é assim que as pessoas tratam, mas para mim é uma realidade factual. O FMI tem como objetivo, para quem não sabe, fornecer ajuda financeira a países em dificuldade e monitorar a saúde da economia global. Bom, pelo menos em teoria é isso que eles dizem fazer. A previsão é de que o crescimento global permaneça em torno de 3% nos próximos 5 anos, o que representa a menor previsão de crescimento de médio prazo desde 1990. Ou seja, em 30 anos, nós nunca vimos um momento como esse. Embora a Kristalina Georgieva não acredite que a economia mundial esteja caminhando para uma repetição da crise financeira global de 2008, ela alertou para os problemas reais no setor bancário que surgiram agora nos Estados Unidos e na Suíça. Quem me acompanha lá no Rutan já deve ter me visto falar lá em 2, 3 vídeos sobre os bancos que faliram nos Estados Unidos e como isso influencia. Nós estamos caminhando aí para uma das maiores crises financeiras da história, apesar dela falar, não vai ser nem igual à crise de 2008. Não, meus amigos, não vai ser igual, vai ser algo muito pior. E eu não digo isso para assustar, mas apenas para que você se prepare, ainda mais com a automação
da inteligência artificial, que, segundo especialistas da Goldman, vão gerar aí nos próximos 2, 3 anos no máximo cerca de 300 milhões de desempregados. Foi isso mesmo que você ouviu. As declarações abrangentes aí da chefe do FMI também alerta sobre os potenciais impactos econômicos negativos da divisão do mundo em diferentes campos geopolíticos por conta dos atritos causados ali pela guerra da Rússia na Ucrânia e outras forças que alimentam as suspeitas entre os Estados Unidos e a China. Essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China é uma briga de peixe grande, só que sai faísca para todo lado. E essas faíscas estão caindo na economia global e também em países que estão aí tentando, pelo menos, sobreviver a um momento turbulento na economia, como o Brasil. Segundo a pesquisa do próprio FMI, quanto mais frias as relações se tornarem, mais será o custo para o crescimento econômico global, estimando a perda potencial do comércio variando ali de 200 bilhões de dólares a 7 trilhões de dólares, ou cerca de 0,2 a 7% do produto interno bruto global. Se você não sabe o que é produto interno bruto, se você não conhece essa linguagem, faz um Google aí depois, tá? Pra gente deixar o vídeo mais dinâmico e ir adiantando o lado. Para Kristalina Georgieva, faz sentido almejar estar na extremidade inferior desse espectro de custos, né? A chefe do FMI, ela voltou recentemente de uma viagem a Pequim, onde teve a chance de se reunir com a nova equipe econômica lá do governo chinês, incluindo o primeiro-ministro Li Qiang. Ela descreveu ali o ministro como muito prático, pé no chão, muito acessível, muito claro, né? E com um grande compromisso ali de que a China continue a abrir portas para ser amigável para investidores estrangeiros. No entanto, ela esqueceu de mencionar que a China sempre foi, de certa forma, amigável, entre aspas, mas amigável com investidores estrangeiros. Afinal de contas, os Estados Unidos transformou a China no seu quintal, onde produzia os seus produtos muito mais baratos, mão de obra quase que escrava, pagando migalhas, o governo chinês abocanhando tudo, dando migalhas para a população chinesa. Os Estados Unidos se explorou disso, muito brasileiro também, o Brasil aproveitou isso, cá para nós, né? Vamos comprar baratinho da China, daquele tempo que tinha produto chinês para tudo que é canto, bem mais do que hoje, e todo mundo ajudou a alimentar essa bolha que acabou de estourar, onde o mundo ficou nas mãos da China por conta da mão de obra industrial, e agora, com a crise na economia, os Estados Unidos não quer pagar mais para poder produzir, porque o salário de um trabalhador americano chega a ser 30 vezes maior do que um trabalhador chinês, e as empresas, muitas empresas americanas, como a Apple, Microsoft, etc., estão nas mãos da China. Apesar das recentes tensões ali entre os Estados Unidos e a China, Georgieva disse que a mensagem que ela recebeu das autoridades chinesas foi positiva. Ela disse que a China está comprometida com o multilateralismo, ou seja, com a conversa, com a boa conversa, com o diálogo, de fazer algo que fique bom para todo mundo. Segundo ela, a China está comprometida com um comércio baseado em regras. Eles estão empenhados em abrir a economia, como fizeram até agora, segundo as palavras dela, e estão empenhados em desempenhar um papel construtivo em relação ao mundo em desenvolvimento, incluindo a reestruturação da dívida. Depois eu vou fazer um vídeo bem detalhado aqui, aliás, já estou preparando inclusive para dar essa mini palestra aqui para vocês sobre os sinais claros de que estamos em uma crise global, em uma crise financeira global. Nós estamos na beira do abismo. E esses sinais ficam claros e as pessoas que perceberem isso e se adiantarem podem estar sobrevivendo, independente da situação que se encontra. É possível sobreviver a essa crise que está chegando. No entanto, Georgieva ressaltou que o ambiente atual de inflação muito alta significa que os governos devem ser cautelosos quando se trata de novos programas de gastos. Automaticamente, ligamos as falas dela ao temido Grande Reset, que é uma iniciativa liderada ali pelo Fórum Econômico Mundial, que visa remodelar o sistema econômico do planeta, para torná-lo, segundo eles, mais sustentável e inclusivo. Embora não haja uma relação direta entre as falas da chefe do FMI e o Grande Reset, as preocupações que ela expressou sobre a fragilidade da economia global e os riscos de uma desaceleração econômica
podem aumentar ainda mais a urgência e a relevância da necessidade de um grande realinhamento sistêmico. Traduzindo, resetar tudo. Vão usar isso como desculpa esfarrapada para acelerar o processo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, né, para quem não sabe do que se trata o Grande Reset, eu vou resumir. O Grande Reset é um conceito proposto ali pelo Fórum Econômico Mundial, representado por Vossa Desgracença Klaus Schwab, que busca reformar o sistema econômico global com base em uma visão completamente utópica, bem parecida com o socialismo, de sustentabilidade e igualdade. Ele propõe uma série de mudanças estruturais, incluindo reformas fiscais, mudanças na governança empresarial, investimentos em infraestrutura verde, né, e digitalização, entre outras medidas, para, segundo eles, criar um sistema econômico mais justo, inclusivo e sustentável. Além disso, a iniciativa também enfatiza a importância da cooperação global, onde todo mundo é amiguinho, né, e do multilateralismo, para poder enfrentar desafios globais como a mudança climática e a desigualdade. E dado ao cenário econômico mundial que estamos vivendo atualmente, as preocupações levantadas pela chefe do FMI podem aumentar ainda mais o apoio e a adesão à visão do Grande Reset e reforçar a necessidade de uma abordagem mais colaborativa ao longo prazo, para lidar ali com os desafios econômicos e sociais enfrentados pelo mundo. Agora, onde é que está o problema nisso? Embora as intenções por trás desse conceito do Grande Reset possam parecer muito nobres, né, muito bonitinho, há muitos perigos potenciais associados a ele. Em primeiro lugar, o Grande Reset pode resultar em uma perda significativa da liberdade e da autonomia individual. As medidas propostas para alcançar os objetivos de sustentabilidade e igualdade podem exigir que os governos e as empresas implementem políticas que restringam a capacidade das pessoas de fazer escolhas individuais, ou seja, nós seremos escravos, mais escravos do que já somos. Por exemplo, isso pode incluir restrições sobre o tipo de transporte que as pessoas podem usar, o tipo de alimento que elas podem comer e onde elas podem morar ou onde elas devam morar, segundo o conceito dessa nova ordem mundial que está sendo implementada. Essas políticas elas podem limitar muito a liberdade pessoal e criar um estado vigilante, arbitrário, de maneira constante, trazendo George Orwell, 1984, para a total realidade nos dias de hoje. Além disso, a implementação do Grande Reset pode levar a um aumento muito grande do Estado e das grandes corporações. Com o objetivo de alcançar essa tal de sustentabilidade e igualdade, o Grande Reset pode requerer uma intervenção significativa do governo e das empresas em áreas como tecnologia, educação e saúde para controlar mais as pessoas, com a desculpa de promover igualdade e um mundo sustentável. É como se você buscasse segurança nos braços de um bandido. É como a mulher, numa comunidade, numa favela, não, vou me relacionar com um bandido, com um traficante, porque eu vou estar mais segura. Mas a gente sabe que as histórias nunca terminam bem. Isso também pode levar a um aumento do controle e da centralização do poder, com pouca ou nenhuma voz para pessoas comuns. Ou seja, nós estamos vendo aí, meus amigos, a construção de um governo único global. Outro perigo potencial do Grande Reset é que ele pode agravar a desigualdade econômica e social ao invés de reduzi-la, assim como o socialismo. O socialismo, na teoria, o comunismo, na teoria, o socialismo e o comunismo, o pessoal acha que é a mesma coisa, mas não é. São irmãos, mas não é a mesma coisa. Assim como na teoria eles prometem a igualdade, prometem lutar pelos mais pobres, na prática, fale um governo socialista e comunista que funcionou, não tem. As políticas propostas pelo Grande Reset podem favorecer os grupos de elite corporativos, deixando as pessoas comuns com menos oportunidades e recursos. Além disso, as políticas de sustentabilidade podem resultar em aumento do preço dos custos das coisas, afetando principalmente as pessoas de baixa renda e também as vulneráveis. Ou seja, ao invés de reduzir o preço das coisas e facilitar a vida das pessoas, vai piorar. Por fim, é muito importante considerar que o Grande Reset pode ser usado como uma desculpa esfarrapada para a implementação de políticas autoritárias e antidemocráticas, acabando, inclusive, com a soberania de muitos países.
fases. O poder e o controle que podem ser obtidos por meio desse conceito do Grande Reset podem ser facilmente usados por líderes autoritários para implementar políticas opressivas e restringir a liberdade individual e coletiva. E aqui eu só estou falando no cenário geopolítico, nem estou entrando aqui em escatologia bíblica, nem estou entrando aqui nas chamadas teorias da conspiração, nem estou entrando nisso. Isso é um fato, apenas no conceito geopolítico. Para terminar, embora as intenções por trás do Grande Reset possam parecer positivas, é importante considerar os perigos potenciais associados a ele. A implementação de políticas baseadas em um conceito utópico pode resultar em uma perda significativa da liberdade e da autonomia, aumento do poder do Estado e das grandes corporações, agravando ainda mais a desigualdade econômica e social e a possibilidade de políticas autoritárias e antidemocráticas. Mas se o Grande Reset for implementado, quando ele acontecer, o que eu posso fazer? Você tem condição de sobreviver? É possível. Existem estratégias. Até porque essa nova era tecnológica, tudo isso pode ser usado inclusive contra o próprio sistema. Se você se adaptar, você pode não somente sobreviver a isso, mas você pode inclusive mudar a sua realidade econômica, porque é um novo cenário, e aqueles que entenderem, que pegarem o pique da coisa primeiro, podem ter resultados muito expressivos, usando o sistema contra o próprio sistema, inclusive. Depois nós vamos falar mais sobre isso, ok? Acha a informação relevante? Manda o vídeo para um amigo aí nos grupos de WhatsApp. Eu espero vocês amanhã aqui no nosso próximo encontro. Tchau!